A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o seu irmão presbítero Jonatas e hoje eu trago aos irmãos a continuação aí dessa revista que está maravilhosa. Estamos estudando a supremacia das Escrituras e hoje chegamos na nossa lição de número 3, que vai tratar aqui do seguinte assunto: a inerrância das Escrituras. E como tenho sempre feito em meus vídeos, tenho buscado ser objetivo para o vídeo não ficar muito comprido e não ficar aí cansativo o entendimento. Mas vou tentar trazer de forma bem objetiva aqui informações que irão agregar e muito aí ao conhecimento dos irmãos. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. A verdade prática vai dizer: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Amém? O nosso texto áureo, a nossa leitura bíblica em classe, é um texto imprescindível para você fazer na sua sala de aula com os seus alunos, tá bom? Mateus 5, 17, 21, que vai falar: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E agora Hebreus 10. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então esse é o texto aí para essa lição maravilhosa. Então vou fazer alguns comentários que eu achei aqui interessante para que venha aí agregar na sua aula. Amém? Então uma coisa que eu gostaria aqui de comentar com os irmãos é sobre a leitura, um comentário acerca da leitura aqui bíblica em classe, que é a leitura que é a base para essa lição, para esse tema. Jesus ele inicia o Sermão da Montanha dizendo: ele não vim abolir a lei. Abolir ali tem um sentido de não vim descartar a lei, ou seja, eu não vim anular ela, mas eu vim cumprir. E como ele veio para cumprir, ele veio para nos mostrar também que nós também, assim como ele, devemos cumprir a lei de Deus. Se nós queremos receber as benesses do reino, se nós queremos agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos um dia alcançar a vitória final, nós precisamos seguir os passos de Cristo. E se Ele próprio, em tudo que Ele dizia antes, Ele fazia depois, nós vemos Jesus ensinando, Ele vai falar da necessidade de batizarmos, e Ele vai e batiza. Ele vai falar da necessidade de nós carregarmos a nossa cruz, e Ele carrega dele, e nela é morto, crucifica a si mesmo. E nós vemos diversas, fala da oração, e quantas vezes quanto que Jesus orava, não tem como dimensionar. Às vezes passava noites nos montes orando, antes de tomar uma decisão. Então nós temos muito que aprender sobre Cristo. Por isso que ele fala: eu não vim abolir, mas vim cumprir. Então se ele veio cumprir, quem sou eu e você para dizer que não vai cumprir? E obviamente que não estou falando aqui da lei, a lei está falando de toda a palavra, tá?
Mas a lei que eu me refiro não é a lei enquanto os rudimentos antigos, as cerimônias, os rituais, até porque com a morte de Cristo tudo isso aí foi anulado, tá? Automaticamente, se Cristo morreu sendo cordeiro, sendo um homem inocente, anulou-se. Não precisa mais sacrificar nada, não precisa sacrificar animal, não precisa mais de aspergir o sangue de animal, né, todo ano, né, para poder alcançar o perdão de Deus, o perdão de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Então, não estou falando sobre isso, estou falando da lei enquanto princípio. O próprio Cristo cita essa lei, ela continua, ela ainda é válida. A única diferença é que o regente da lei agora passa a ser a graça, que nos dá sempre uma oportunidade. Essa é a única diferença. Enquanto a lei nos punia na hora, no momento do ato, a graça anota tudo aquilo que nós fazemos e contabiliza para o final cobrar no dia da visitação. E por que eu estou dizendo isso? Eu costumo dizer que a personificação da lei seria um homem com um machado, com pedras. Matou, ele corta, ele mata. Ele pune na hora do ato. A gente vê isso no Antigo Testamento, diversos textos. Enquanto a graça é a personificação de um homem com um caderno, com uma folha e com uma caneta. Pecou, ele anota. Você se arrependendo, eu se arrependendo, a única coisa que vai ser colocada ali, vamos dizer, uma observação. O arrependimento foi feito, foi perdoado, porém, depois que você aceita o Senhor como Salvador, depois que você tem consciência do erro cometido, ainda assim, esse pecado ficará para o final, para você dar conta a Deus. Porque todo pecado que nós cometemos após o conhecimento de tal erro, que aquilo é errado, pode ter certeza que Deus, ele não tem o culpado por inocente, tá? E naquele dia ele vai nos cobrar, ele vai pedir das nossas mãos, vai nos indagar, nos questionar a respeito desses pecados. Nós pegamos aquele texto lá de Hebreus que fala: não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas aquilo fala de o homem enquanto no tempo da ignorância, após receber ao Senhor como Salvador e conhecer a verdade, decidir pecar, viver uma vida dissoluta, pode ter certeza, pode se arrepender, ele vai te perdoar, mas naquele dia nunca mais esse erro vai ser apagado do livro. Você vai ter que dar conta e eu vou ter que dar conta dos meus erros também. Então é necessário a gente atentar para tudo que nós estamos fazendo, como nós temos conduzido a nossa vida. Então eu queria comentar esse ponto, né? Ele acrescenta: porque em verdade vos digo que nem um jota nem um tio, né? Ele falamos na aula passada sobre os sinais diacríticos, né? Que fala dos sinais gramaticais, né? Que vai nas vogais. Enfim, a doutrina dos escribas. Qual era essa doutrina dos escribas? Era outro ponto que eu queria comentar aqui com os irmãos. Porque ele vai dizer aqui, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele vem falando numa sessão de discursos, ali respondendo, sendo questionado, em embates com os fariseus e com os escribas. E quem eram os escribas? Na Bíblia nós temos aí um dos primeiros escribas que apareceram na história foram Esdras. Temos ali Baruque, que foi o que escreveu, foi o escriba ali de Jeremias. E escriba, a grosso modo, irmãos, o escriba era aquele que escrevia, era escrivão, né? Ele andava lado a lado com aquela pessoa importante, ele andava lado a lado com ela, e tudo que julgava ser importante anotava, tá? Mas trazendo para a lei, esse escriba aqui, ele anotava tudo concernente à lei.
tudo concernente à lei, o testemunho de tudo que Deus fez e a história em si, ele anotava para poder assim ensinar, né? E essa prática, né, a prática desses escribas tornava eles tão hábeis para essa função que eles se tornaram lá na frente como Bíblias ambulantes. Eles andavam lado a lado com o fariseu, porque o fariseu não tinha a Bíblia na mesma proporção, não tinha a desenvoltura, não tinha a eficiência que eles tinham ali de decorar, de ter em mente todo o texto, todo o mandamento, toda a lei. Então é por isso que andava fariseu e escriba lado a lado. Porque quando o fariseu queria consultar a lei, ele perguntava para o escriba que estava do lado. Tá? É como se ele estivesse abrindo a Bíblia dele do lado para ver se estava ali. Tá? E é por isso que sempre que chegavam para questionar Cristo, vinha o fariseu e vinha o escriba. Então o escriba ou o escrivão, eles faziam isso. Eles escreviam, tinham em mente tudo acerca da lei. Mas qual que era o problema que Jesus vinha censurando? Que eles não atentavam para o espírito por trás dessa lei. Jesus vem censurando a hipocrisia daqueles homens. Porque Jesus reparou, Jesus percebeu que a hipocrisia daqueles homens era muito grande, a ponto deles questionar sobre assuntos que eles não praticavam. Eles confrontavam pessoas sobre coisas que eles mesmos não faziam. Eles pregavam sobre coisas que eles mesmos não praticavam. Então, como falar de algo que eu não faço? Então, uma das coisas simplórias que nós aprendemos, nós não podemos pregar algo que nós não vivemos. Se nós pregamos a verdade, temos que falar a verdade. Se pregamos paciência, temos que ser pacientes. Se pregamos o amor, temos que viver no amor. E os escribas e fariseus, eles tinham a lei em mente. Tudo que era exterior, eles eram especialistas no exterior, no livro aberto. Mas não eram especialistas em pôr em prática. Não eram melhores em caminhar segundo aquilo que eles liam. Então, irmãos, você percebe, você já consegue entender, identificar o que Cristo quis dizer com eles. Primeiro, porque para as pessoas, para a sociedade daquele tempo, os escribas e fariseus eram um exemplo, eram os maiorais, eram o maior status de espiritualidade. Eles olhavam para o escriba, para o fariseu, para esses homens com um grau de maior santidade, como se eles estivessem em um nível superior a todos. Por quê? Porque eles sempre estavam nas praças, clamando em alta voz, para serem vistos, como Cristo disse, falando versos, citando a lei, com a mitra na testa, escrito santidade ao Senhor. Então, o que esperar desses homens? Esses homens são os melhores, foram escolhidos por Deus, todos pensavam. Mas aí Jesus vai dizer, vocês acham que eles são os maiores. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a justiça de vocês, no sentido, não, irmãos, deles serem justos, tá? Mas no sentido da lei, no sentido de cumprir aquilo que se diz, aquilo que está escrito, e não de apenas falar. Ele fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e de fariseu, ou seja, se a justiça de vocês, se vocês não excederem essa justiça, se vocês ficarem apenas na leitura e no ouvido, apenas ouvindo e apenas lendo, mas não pondo nada em prática, ele vai dizer que o reino do céu estará longe de todos eles. Aí você percebe quantos escribas que nós temos em nosso meio. E nós não estamos aqui para julgar, mas sim estamos aqui para despertar no coração daqueles que ainda estão no estado de escriba, para que venha se arrepender e venha despertar para a prática. Porque Deus não quer livros apenas abertos.
Deus quer coração aberto. Deus não quer apenas ótima oratória. Deus não quer ótimas palavras. Deus quer ótimos passos. Deus quer ótimos pensamentos. Deus quer ótimas atitudes, proceder, conduta. É o que Deus quer de nós. E é o que vai, pode ter certeza, é o que vai nos fazer, é o que vai nos aproximar, nos manter perto, lado a lado de Cristo e semelhante a Ele. É o que vai nos garantir a vida eterna, irmãos. A salvação não é pelas obras, mas sim, nós precisamos proceder de acordo com essa vida. Nós devemos proceder de acordo com o reino para o qual nós estamos caminhando. Porque nesse reino pelo qual nós estamos caminhando, nós sabemos como é. Aqui está o código de lei, a palavra de Deus, ela vai dizer tudo que pode e o que não pode. Se queremos morar lá, se queremos desfrutar das benesses do reino, precisamos se sujeitar à autoridade da Bíblia. Precisamos se sujeitar à autoridade da Bíblia. E aqui agora comentando de forma bem rápida na lição sobre a questão da inerrância da palavra, né? Eu citei esse texto porque eu achei muito importante, né, trazer essa informação para os irmãos. Agora, o que é inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica. Vamos lá. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Tá bom? Já para destacar aqui, Bíblia, a inerrância e infalibilidade são termos distintos, tá? Não são sinônimos. Infalibilidade fala das promessas da Bíblia. Quando fala de infalibilidade, está querendo dizer que a Bíblia, ela cumpre as suas promessas. Nenhuma das suas promessas, as quais foram feitas pela Bíblia, deixaram de se cumprir. Todas se cumpriram, porque ela é infalível. Quando ela fala, acontece. E ela é inerrante, que não contém erro, tá? E os erros que alguns colocam na conta da Bíblia, na realidade, todos os erros que você encontrar na Bíblia hoje, que você falar, nossa, tem um erro aqui, pode ter certeza que o erro não está na Bíblia enquanto mensagem, mas o erro está na atualidade, o erro está na nossa lupa de hoje para ler a Bíblia, tá? É isso que nós precisamos entender, porque a Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo. O autor aqui, ele destaca muito bem o quão atestado é a Bíblia, quantos achados arqueológicos que foram achados, quantas cópias, manuscritos que foram encontrados, comprovados como verdade bíblica. Tá? Então, irmãos, não temos dúvida alguma que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inerrante. Tá? O que nós podemos encontrar aqui na realidade são erros, podemos encontrar erros na realidade de tradutores. Tradutores, na maioria dos casos, quando eles vão traduzir a Bíblia, que a Bíblia foi entregue do hebraico, do grego, né? E quando foi traduzido para chegar até nós, né, em português, como nós temos, o tradutor ele vai tentar trazer ali os termos em hebraico, ele vai tentar trazer de um jeito que nós brasileiros entendamos melhor. Então alguns termos serão mudados para que nós possamos entender. E nessa tentativa pode ser que alguma palavra, algum sinônimo, alguma coisa ele pode ser trocada. Mas isso não tira, isso não extingue o fato de que a Bíblia é inerrante. O porquê? Porque o que é inerrante na realidade não é a letra. O que é inerrante é a mensagem que contém na palavra. A mensagem que contém na palavra, não, peço perdão aos irmãos. A mensagem que a Bíblia transmite, a Bíblia como um todo, toda a mensagem que a Bíblia traz, ela é inerrante. Porque a letra, os tradutores podem errar, tá? Mas se você estudar, se você analisar, você vai perceber que o erro está na sua leitura, o erro está na realidade nos binóculos que nós temos na atualidade ao pesquisar
a Bíblia, ao estudar a Bíblia, tá? Sempre que você identificar um erro, estude mais um pouco. Procure em outras versões, que você vai perceber que o erro na realidade está nos seus óculos espirituais, na verdade, ou nos seus óculos ali de leitura que você utiliza para ler a Bíblia. Então a Bíblia, enquanto mensagem, ela não contém erro algum. Tudo que é em relação à salvação, tudo que é importante, é essencial, você lê, você entende, porque a mensagem é clara, objetiva, o que precisa ser feito, tá? Mas a questão das traduções, a questão da letra, muitas das vezes pode trocar sim, um sinônimo por outro, tá? Mas isso não tira ali o potencial, não tira a autoridade e a inerrância da Bíblia. Tanto que essa palavra está há quantos anos rodando pelo mundo afora e exercendo autoridade sobre muitas vidas, exercendo autoridade sobre tribos, exercendo autoridade sobre nações. Essa palavra está acima de tudo, está acima de todos, porque essa é a palavra de Deus. Se fosse a palavra do homem, qualquer livro, ele desaparece com o tempo, ele perde o seu poder com o tempo, ele perde a sua inspiração, mas a Bíblia não perde a inspiração e nem a inerrância dela, ela mantém a sua autoridade, como disse o próprio Cristo. Vai passar o céu e a terra, pode passar, mas as minhas palavras não hão de passar, vai prevalecer, porque foram ditas pelo próprio Deus. E uma vez que uma palavra é dita por Deus, diz lá em Jeremias, ela tem que se cumprir, porque Ele está velando pela sua palavra para fazê-la cumprir. E outro detalhe, a própria Bíblia reivindica que a Bíblia é inerrante. Quando vai dizer em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se é o próprio Deus que soprou, inspirou os autores bíblicos, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Tá? Então, irmãos, é impossível que a Bíblia erre. Avançando mais um pouco, então esse é o conceito de inerrância. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Agora eu vou avançar aqui para o tópico 2, tá, irmãos? Vou comentar alguns pontos. E aqui uma coisa que eu achei interessante comentar com os irmãos também, possíveis erros que nós podemos encontrar. Por exemplo, a Bíblia ela não é um livro científico. Não é um livro científico. Tá? E a Bíblia nem trabalha para a ciência. Quando, por exemplo, nós encontramos aí autores dizendo, cientistas dizendo, né, aqui olha, achamos uma coisa que comprova que a Bíblia está certa. Né? É como se a Bíblia estivesse tentando provar algo. A Bíblia não está tentando provar nada. Tanto que a Bíblia já parte do pressuposto, quando ela inicia em Gênesis, a Bíblia já parte do pressuposto de que quem está lendo acredita que aquelas coisas são verdade, acredita que Deus existe, acredita que tudo isso, ela já parte desse pressuposto, ela não quer justificar nada para ninguém. Então a Bíblia não é um livro científico. Você não vai encontrar física quântica, pode ser que alguma porcentagem, alguma coisa você vai encontrar a respeito, mas não é um livro de física quântica, não é um livro de ciência. Tanto que é um livro que vai discorrer os fatos de acordo com a perspectiva do autor. Nós vamos pegar lá, por exemplo, Josué. A Bíblia vai dizer que Josué olha lá para o sol, Deus falou que ia garantir a vitória aquele dia para ele, e ele olha para o sol e fala, detenha-se no sul, né? E Dua, detenha-se no norte. Ele dá uma palavra de autoridade e o sol para. Na perspectiva de Josué, o sol parou. Até porque naquele ponto de vista deles, eles não tinham noção, a ciência não tinha evoluído, então eles não sabiam que a Terra era redonda. Na cabeça deles a Terra era plana. Então você percebe? Aí se você vai lá e você vai corrigir, na tentativa de corrigir o texto, você vai lá e coloca lá, vamos lá, Josué está lá vivendo ainda aquela situação, e você vai corrigir, você vai colocar, e a terra parou. Para Josué faz sentido? Para Josué a terra parar não faz sentido algum, porque para Josué, na realidade, quem está andando é o sol e a lua. Então ele manda parar,
né? E Deus, isso é maravilhoso, porque Deus preserva até esses fatos. Mas tá bom, é óbvio, nós temos o livro de Isaías, que é um livro já profético, né? Que é um livro onde nós percebemos coisas que já mostra que a Terra era redonda, que ela vai dizer que tu estás sentado no globo da Terra. Então já vai mudando, mas nós encontramos que lá em Josué, nós percebemos que lá em Josué Deus não quis trazer esse fato. Agora, enquanto profecia, agora enquanto algo informativo apenas, ele trouxe para Isaías. Isaías percebeu isso. Então, irmãos, não se encontra erro algum na Bíblia. Tá? Esse vídeo é apenas aqui para trazer aqui uma pequena reflexão com os irmãos a respeito disso. E algo que eu achei também interessante, irmãos, que eu achei muito interessante, é a respeito das traduções. As traduções não são inerrantes, como eu já disse. Mas olha que coisa interessante. Olha como que ela traz a Bíblia, a mensagem, para mais perto de nós. E isso não é de forma alguma acrescentar. Como já diz a palavra, né? Ai daquele que acrescentar, ai daquele que tirar. Tá? Isso não é acrescentar. Isso é tornar algo mais claro para nós. Porque cada nação tem o seu jeito, cada nação entende de um jeito. Então, Deus, isso aí é algo que pode. O que é importante é a mensagem, não é a letra. Tá? E é por isso que tem um povo, o povo do Esquimó, né, na realidade, que para eles o alimento essencial é peixe, não é pão, igual para o judeu, igual para os brasileiros e algumas nações. Porque Jesus ele chega lá e fala que eu sou o pão que desceu do céu, porque para eles pão é essencial. Então ele fala, eu sou essencial para vocês, vocês não podem, né? E se você pode ter tudo, mas se não tiver o pão que desceu do céu, você não tem nada. Aí é aquilo, que adianta ganhar o mundo tudo e perder a sua alma, é basicamente isso. Mas agora chega para esse povo de Esquimó e coloca lá. Você coloca, sou o pão que desceu do céu. Então para eles pão não é tão importante, não é tão relevante. Então traduziram a Bíblia dele como o seguinte: eu sou o peixe vivo que desceu do céu. Eles já compreenderam a mensagem. Quando se falou peixe, então isso é essencial. Eles entenderam a mensagem. Então isso é algo que é proveitoso porque traz para perto o entendimento da mensagem. Isso é importante. Isso é o que precisa ser preservado sempre. E temos outra ocasião onde Paulo fala que que haja entranháveis afetos, né? E se você for analisar, entranha é tripa, porque naquele tempo eles tinham a ideia que as emoções não vinham do coração, mas vinha do ventre. E isso faz sentido, porque quando nós se assustamos, né, ou quando nós sentimos alguma emoção muito forte, é o nosso ventre que é afetado. Nós sentimos aquele frio na barriga. Então eles tinham essa ideia, por isso que ele fala entranháveis afetos, porque achavam que era aqui que se concentrava, no ventre que se concentrava os sentimentos. Então o que o tradutor fez? Que vocês se amem de todo o coração. Trouxe o texto para mais próximo, nós entendemos melhor. Tá, irmãos? Então isso é proveitoso. Manteve a mensagem. A letra mudou, mas a mensagem é a mesma. E é isso que é importante. Tá? Nós temos o exemplo de Davi, quando fala, o Senhor é quem sustenta o meu chifre. Você pega, né? É estranho, para nós é estranho. Imagina você falando, você declarando, o Senhor é quem sustenta o meu chifre. Na cultura brasileira você vai ser até aí motivo de escárnio. Pessoas vão zombar de você, ainda vão, né? Vai virar piada. Mas aí o que o autor faz? Porque chifre, na verdade, traz um sentido de força, de poder. Aí o tradutor pega e fala, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Aí você percebe, ele trouxe o texto para mais perto. Ele tornou o texto mais a realidade, a nossa realidade.
e nós compreendemos melhor o texto assim. Amém, irmãos? Então você percebe que todo esse trabalho é necessário, todo esse trabalho é essencial. Amém, irmãos? Essa é a pequena porção que eu queria deixar com os irmãos hoje. Tá? É apenas um comentário a mais para poder aí te ajudar de alguma forma na sua EBD. Tá? Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.